Sakamoto, queria aproveitar também para te pedir para você dar uma palhinha aqui sobre a sua coluna que você publicou hoje sobre o samba da exaustão. O que é isso, Sakamoto? Gente, não, eu aproveitei, na verdade, porque a gente está num momento, né, interessante, num momento em que está se definindo a questão da, da mudança legislativa a respeito da jornada, da escala de trabalho no Brasil, né? A gente pode estar vendo os últimos meses da escala 6 para 1, de 6 dias de trabalho para 1 de descanso, né? Então, a gente deve ver uma votação no Congresso Nacional até o fim do primeiro semestre, provavelmente com a saída da 6 para 1, indo para 5 para 2, com 40 horas por semana, o mais provável, né? O modelo mais provável de aprovação. Só que aí a gente tem visto nos últimos dias, nas últimas semanas, uma quantidade muito grande de analistas, de gente boa, né, de gente honesta, tudo, mas brigando, dizendo que o governo que não vai dar conta, que não vai dar. Opa, vento aqui tá pesado, gente, desculpa. Que não vai dar conta, que a economia brasileira não vai dar conta, que a economia brasileira vai estourar, que a economia brasileira não aguenta o 6 para 1, de uma forma muito semelhante como a gente via na Constituição, na época da Constituição, quando abaixou de 48 para 44 horas e muita gente falou não vai aguentar, a economia vai quebrar, o Brasil vai quebrar. Quando a gente viu lá no 13º salário, lá atrás, né, quando foi implementado o 13º salário, as pessoas falaram não, o Brasil vai quebrar. Como a gente via muitas vezes lá em maio de 1888, o Brasil vai quebrar se a gente abolir a escravidão como um todo. É claro que a economia brasileira vai sentir aqui e ali, o governo e o Estado brasileiro precisam estar preparados para que determinados setores, e principalmente determinados empreendedores, principalmente os empreendedores pequenos, principalmente os pequenos empresários, possam ser ajudados no momento de transição da escala de trabalho, não tenha dúvida nenhuma, vai ter uma coisa com transição, com cuidado, com apoio aqui e ali, não tenha dúvida nenhuma. Mas existem certos processos que são civilizatórios, e a gente está vivendo um momento de um marco civilizatório, né? Então, o que acontece? Eu brinquei um pouco no texto, né? Falei, olha, que a gente está vendo que nesse carnaval, e aí a gente inclusive vendo trabalhadores que estão atuando no comércio neste carnaval, e o pessoal vem conversar com a gente na rua, poxa, é verdade que a 6 para 1 vai deixar de existir? Olha, há uma chance grande até o final do ano, até o final do semestre, deixar de existir, exatamente por conta do ano eleitoral. Né? Exatamente por conta do ano eleitoral. E você vê o pessoal, cada um com uma história de cansaço, cada um com uma história de não ver os filhos, cada um com uma história de exaustão, de burnout, cada um com a sua história, tentando explicar como se a gente fosse parte do processo decisório de que, olha, precisa acabar. Isso precisa acabar. Né? Então, e aí eu acho o seguinte, tem uma série de categorias já no Brasil que já operam na 5 para 2, que operam até com jornadas menores do que 40 por semana, e é claro que toda categoria que quiser diminuir ainda mais, ótimo, beleza, vamos trabalhar em cima das convenções coletivas, mas a gente precisa criar um mínimo civilizatório e uma base civilizatória, a partir da qual a gente pode construir algo. Este momento é um momento importante, inclusive, porque existem julgamentos do Supremo Tribunal Federal prontos para serem colocados em votação que garantiria e permitiria uma pejotização ampla da sociedade, reduzindo, convertendo o que é CLT numa situação mais precária, principalmente de trabalhadores que são mais pobres. A gente tem ouvido história coveiro, empregada doméstica, entre outras coisas, o pessoal dando nota fiscal para sobreviver. Então, o pessoal que ganha pouco, não é o pessoal que ganha muito, né? É o pessoal que ganha pouco. Então, o que acontece é que a gente está vivendo um momento em que todas as questões econômicas, as dificuldades econômicas do país são colocadas nesse bololô, na culpa e nas costas dos trabalhadores. Então, é importante não apenas para a garantia de uma jornada digna, mas é importante, inclusive, para a gente marcar no chão uma linha falando, olha, desenvolvimento é importante, crescimento econômico é importante, tornar o Estado mais racional é importante, redução de impostos é importante, apoiar o empreendedor é fundamental, o empreendedor de verdade, não o trabalhador precarizado. Mas tudo isso é importante. Só que garantir o mínimo
de direitos também é bastante importante. E a gente, na verdade, tem visto uma tentativa de simplesmente jogar purpurina em cima de uma situação atual, dizendo que o que acontece é uma maravilha, brilha, e na verdade não brilha. É que nem vai jogar purpurina no cocô, tipo, não vai brilhar. Quer dizer, pode até brilhar, mas o cheiro é o mesmo, né? Então é o seguinte, a gente está numa encruzilhada. O meu texto, ele brinca com carnaval, ele faz que eu sugiro o pessoal leia, não vou transcrever o texto aqui, mas a gente está numa encruzilhada, a gente está num momento importante. Não é uma discussão fácil, não é uma discussão fácil. Vai ter impacto na economia? Vai ter impacto na economia. Menor do que muita gente diz, mas vai ter impacto na economia. Mas a questão no final do dia é, a quem a economia serve? Se a economia serve ao bem comum e à qualidade de vida das futuras gerações, então a sociedade tem que ter coragem de topar uma mudança que, sim, faça diferença para as futuras gerações. Se a economia existe para deixar rico meia dúzia de afortunados e sortudos, então é só continuar no caminho que a gente está no caminho certo. Eu também sugiro que você leia a coluna do Sakamoto, porque ela está muito legal. Não, você pode concordar, pode discordar, mas leia, porque tá muito legal mesmo, vale a pena. Aliás, como todas, tá? Vale a pena você sempre ler o Leonardo Sakamoto. Isabela, essa discussão da jornada 6x1 é mais uma discussão que também está entrando aí para esse balaio eleitoral, inclusive foi mencionada no samba enredo lá tinha uma das alegorias lá da Acadêmicos de Niterói que falava também da jornada 6x1. E eu acho que tem uma outra discussão aqui no Brasil que a gente precisava levar adiante e precisava viabilizar, que é a questão da produtividade, a gente tentar gerar mais riqueza com menos recursos, às vezes até com menos trabalho. Isso, na minha opinião, passa muito por conta da educação também, que, olha, gente, o celular estava desligado aqui, que surgiu, alerta da Defesa Civil de chuva, tá? De chuva em São Paulo, tem alerta aqui de chuva forte se espalhando por São Paulo. Se você estiver em São Paulo, não tiver recebido esse alerta, aproveita, toma cuidado aí. Voltando ao que eu estava falando, a questão da produtividade, que passa também pela educação, pelas pessoas terem mais acesso ao conhecimento e poderem gerar mais riqueza com o seu trabalho por meio desse conhecimento. E esse é o tipo do debate que a gente não vê no debate eleitoral, a gente não vê no debate político de todo dia, né, Isabela? O Sakamoto falou uma coisa que eu achei interessante, e já tinha visto inclusive em outras colunas, sobre a reação, né, de que o Brasil vai quebrar, etc. E a gente também viu isso, enfim, além dos exemplos que o Sakamoto trouxe, tem um outro exemplo também que sempre é mobilizado, que a gente viu isso quando foi lançado o Bolsa Família, né? Quando Bolsa Família, parte, inclusive dos economistas e de outros especialistas, tinham medo que o Brasil quebrasse. E no final das contas, o que a gente viu, depois de mais de uma década, logo nos primeiros 10 anos do programa, a gente já passa a ver, inclusive, mudanças muito significativas que vão desde, por exemplo, desenvolvimento físico, questões relacionadas à saúde pública, educação. Então, a gente vai ver uma mudança significativa de estar no mundo de maneira mais ampla dessas famílias e da primeira geração de pessoas que foram beneficiadas com o programa e que depois, enfim, passado um tempo, foram para outros programas, inclusive como porta de saída, alguns deles como, por exemplo, o meio de financiamento estudantil. Mas o fato é que toda vez que a gente tem mudanças como essa, a gente vai ter essa reação. E existe um custo da jornada excessiva do trabalho, isso como um todo, não só no Brasil, que é um custo de saúde pública, né? Além dos custos, como você falou, relacionados à questão da educação e como é que daria para melhorar a produtividade, que é o seguinte, toda vez que você tem uma população que ela trabalha excessivamente, e aí quando eu falo trabalhar excessivamente, eu estou falando do seguinte, são pessoas que não têm tempo, quem trabalha na escola 6x1, não tem tempo de conseguir cuidar das crianças, não tem tempo de conseguir cuidar de si mesmo, do corpo, não tem tempo de ir à igreja, né? Então a gente fala tanto também sobre família e sobre conservadorismo, porque se não houver tempo livre, você não consegue viver a vida fora do trabalho, que pode significar desde ir para o carnaval, mas também dormir ou ir para a igreja, né? Ou ficar com a sua família. Então, no final das contas, existe um custo de saúde pública e quem paga esse custo somos nós. Ele vai parar no SUS. Além de ter um custo humano,
toda ação que não consegue ter tempo livre, ela vai adoecer e isso vai custar para o SUS, né? Então, no final das contas, a gente melhorar as formas que a gente tem de jornada de trabalho, elas, além, enfim, de várias questões relacionadas a questões éticas, ao mundo do trabalho e ao humano, ela, economicamente, ela vai reduzir um custo de saúde, então adoece menos. Então, acho que isso também é um aspecto importante para a gente considerar quando vai falar essas questões relacionadas a mudanças, né, na escala de trabalho e qualidade do tempo no trabalho.